Olá, eu sou Doroteia Gomes, narradora e criadora do canal LiterataCast, e quero te convidar a acompanhar comigo a leitura do livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert, um clássico da literatura mundial. Ao contrário dos outros livros já publicados aqui no canal, este em específico eu não fiz a leitura completa anteriormente, então estarei descobrindo junto com você as aventuras e desventuras de Emma Bovary. Para alguns, uma jovem ingênua e sonhadora, para outros, uma mulher narcisista, manipuladora. Qual será a nossa conclusão a respeito dessa tão controversa personagem? Vamos descobrir juntos? Desejo uma excelente leitura para nós. E não esquece, se gostou desse episódio, assim como de outros, deixa o seu like, compartilha com o seu amigo que também gosta de leitura, que também gosta de audiolivros. E sem mais delongas, vamos a mais uma leitura. Você está ouvindo o LiterataCast, o seu clube de leitura na internet. Narrado por Doroteia Gomes. Produção LiterataCast. Apoio Bennett Cutelaria. Madame Bovary. Um livro de Gustave Flaubert. Primeira parte. Capítulo 1. Estávamos na sala de aula, quando o diretor entrou, seguido de um novato vestido de burguês e de um servente que carregava uma carteira grande. Os que estavam dormindo acordaram e cada um se levantou como se tivesse sido surpreendido em sua atividade. O diretor fez sinal para que nos sentássemos, depois, voltando-se para o professor. Senhor Roger, disse ele em voz baixa. Aqui está um aluno que lhe recomendo. Ele entra no 5º ano. Se seu trabalho e sua conduta forem merecedores, passará para os grandes, para onde sua idade o destina. Parado no canto, atrás da porta, de modo que mal se podia percebê-lo, o novato era um tipo do interior, com cerca de 15 anos e mais alto do que qualquer um de nós. Tinha o cabelo cortado rente na testa, como um integrante de um coral de vilarejo, com jeito comportado e bastante envergonhado. Embora seus ombros não fossem largos, o casaco de tecido verde com botões pretos devia incomodá-lo na cava das mangas e deixava entrever, pela fenda destas, pulsos vermelhos habituados a ficar nus. Suas pernas, em meias azuis, saíam de uma calça amarelada excessivamente puxada pelos suspensórios. Ele usava sapatos resistentes, reforçados com pregos. A recitação das lições começou. Ele as ouviu totalmente concentrado, atento como se fora um sermão, nem mesmo ousando cruzar as pernas, nem se apoiar no cotovelo, e às 2 horas, quando o sinal tocou, o professor foi obrigado a avisá-lo para que pudesse se juntar a nós nas filas. Tínhamos o costume de, ao entrar na sala de aula, jogar nossos bonés no chão, a fim de, em seguida, ficarmos com as mãos mais livres. Era necessário, do umbral da porta, lançá-los embaixo do banco, de modo a baterem contra a parede, fazendo muita poeira. Essa era a graça. Mas, seja porque não tivesse notado essa manobra, ou porque não ousasse se submeter a ela, a oração terminou e ele ainda mantinha o boné sobre os joelhos. Era um daqueles barretes compostos, em que encontramos os elementos da barretina de pele, da chapska, do chapéu arredondado, do barrete de lontra e do gorro de algodão. Uma daquelas pobres coisas, enfim, cuja feiura silenciosa apresenta tanta profundidade de expressão quanto o rosto de um tolo. Ovoide e armado com barbatanas, ele começava com 3 rolos circulares. Depois se alternavam, separados por uma faixa vermelha, losangos de veludo e de pelos de coelho. Vinha então uma espécie de saco, que terminava em um polígono cartonado coberto com intrincados bordados de sotache, e do qual, no final de um cordão longo e muito fino, pendia uma pequena cruz de fios de ouro, como se fosse um pompom. Ele era novo. A viseira brilhava. Levante-se, disse o professor. Ele se levantou. O boné caiu. Toda a turma começou a rir. Ele se inclinou para pegá-lo,
Um aluno próximo derrubou o boné de novo com uma cotovelada. Ele o apanhou novamente. Livre-se do seu boné, disse o professor, que era um homem com um certo humor. Houve uma gargalhada dos alunos, o que deixou o pobre garoto perturbado, de modo que ele não sabia se devia ficar com o boné na mão, jogá-lo no chão ou colocá-lo na cabeça. Ele sentou-se e o colocou sobre os joelhos. Levante-se, disse o professor, e me diga seu nome. O novato articulou com uma voz gaguejante um nome ininteligível. Repita. O mesmo murmúrio de sílabas se fez ouvir, encoberto pelos apupos da classe. Mais alto! Gritou o mestre. Mais alto! O novato, tomando então uma resolução extrema, abriu a boca de forma desproporcional e lançou, a plenos pulmões, como se quisesse chamar alguém, esta palavra: Charbovary. Uma algazarra surgiu a um só tempo e foi aumentando, com rajadas altas de voz. Gritava-se, latia-se, pés eram batidos no chão, repetia-se Charbovary, Charbovary, até arrefecer-se em notas isoladas, acalmando-se com grande dificuldade e, às vezes, recomeçando repentinamente numa fileira de bancos, onde ainda surgiam aqui e ali, como fogos de artifício extintos, algumas risadas abafadas. No entanto, sob a chuva dos castigos, a ordem gradualmente se restabeleceu na sala de aula, e o professor, após ter conseguido apreender o nome de Charles Bovary, depois de fazer com que ele fosse ditado, soletrado e relido, mandou imediatamente que o pobre diabo fosse se sentar no banco do castigo, junto à sua cátedra. Ele se colocou em movimento, mas, antes de avançar, hesitou. — O que está procurando? — perguntou o professor. — disse o novato timidamente, lançando olhares preocupados ao redor. 500 versos para toda a classe. A frase, dita com voz furiosa, estancou, como um quos ego, uma nova rajada. Fiquem calmos, portanto. Continuou o professor indignado, limpando a testa com um lenço que acabara de tirar do gorro. Quanto a você, novato, vai me copiar 20 vezes o verbo ridiculus sum. Então, com voz mais suave, você vai achar o seu boné. Ele não lhe foi roubado. Tudo ficou calmo novamente. As cabeças se debruçaram sobre os cadernos, e o novato permaneceu por 2 horas numa postura exemplar, embora houvesse de tempos em tempos alguma bolinha de papel jogada de um bico de pena que vinha sujar-lhe o rosto. Mas ele se limpava com a mão e permanecia imóvel, com os olhos baixos. À noite, na sala de estudo, ele puxou as pontas da carteira, colocou seu material em ordem, riscou cuidadosamente as linhas no papel. Nós o vimos trabalhando de forma consciente, pesquisando todas as palavras do dicionário e esforçando-se bastante. Graças, sem dúvida, a essa boa vontade que demonstrou, ele não teve de descer para a classe inferior, pois, embora conhecesse razoavelmente as regras, suas construções não eram nada elegantes. Fora o padre de seu vilarejo que começara a lhe ensinar o latim, já que seus pais, por economia, demoraram o máximo possível para mandá-lo para o colégio. O pai, Charles Denis Bartholomé Bovary, ex-cirurgião-chefe adjunto, engajado, por volta de 1812, em assuntos de alistamento e forçado, por essa época, a deixar o serviço, havia então usufruído de suas vantagens pessoais para, de passagem, colocar a mão em um dote de 60.000 francos, oferecido por meio da filha do dono de uma malharia que se apaixonara por ele. Bonito, bem falante, fazendo barulho com as suas esporas, exibindo suíças que iam até os bigodes, os dedos sempre guarnecidos de anéis e vestido com cores vistosas, ele possuía a aparência de um homem corajoso, com a vivacidade fácil de um caixeiro viajante. Uma vez casado, viveu 2 ou 3 anos com a fortuna da esposa, jantando bem, acordando tarde, fumando em grandes cachimbos de porcelana, só voltando para casa à noite, após o espetáculo, e frequentando os cafés. O sogro morreu e deixou pouca coisa. Ele ficou indignado com isso. Lançou-se na fábrica, perdeu ali algum dinheiro
e depois se retirou para o interior, onde desejou se firmar. Mas, como entendia menos de agricultura que de chitas, como montava os cavalos em vez de colocá-los para arar, como bebia sua cidra em garrafas em vez de vendê-las em barris, como comia as melhores aves de seu quintal e engraxava os sapatos de caça com a gordura dos porcos, ele não demorou a perceber que era melhor deixar lá toda especulação. Por 200 francos por ano, encontrou um lugar para alugar em um vilarejo, nos confins da região de Caux e da Picardia, uma mistura de fazenda e casa grande. E triste, consumido pelo arrependimento, acusando os céus com ciúme de todos, ele se fechou, aos 45 anos, desgostoso dos homens, dizia, e determinado a viver em paz. Sua esposa outrora tinha sido louca por ele. O amara com 1000 servilismos que o haviam afastado ainda mais dela. Antes alegre, expansiva e amorosa, ela foi, à medida que envelhecia, se tornando, à maneira do vinho velho que se transforma em vinagre, de um humor difícil, lamurienta, nervosa. Sofrera muito, sem se queixar, a princípio, quando o via correr atrás de todas as meretrizes do vilarejo. E quando 20 lugares de má fama o devolviam a ela à noite, exaurido e cheirando a bebida. Então o orgulho se revoltou. Ela se calou, engolindo a raiva num estoicismo mudo, que manteve até a morte. Estava o tempo todo envolvida em compromissos, em negócios. Ia aos advogados, ao presidente do tribunal, lembrava-se do vencimento das promissórias, obtinha protelações, e em casa passava, costurava, lavava, vigiava os trabalhadores, pagava os ordenados, enquanto, sem se preocupar com nada, o marido se mantinha continuamente entorpecido, numa sonolência emburrada, da qual só se acordava para lhe dizer palavras depreciativas e ficar fumando junto ao fogo, cuspindo nas cinzas. Quando ela teve um filho, precisou deixá-lo com uma ama de leite. Ao voltar para casa, o garoto foi mimado como um príncipe. A mãe o alimentava com doces. O pai o deixara correr sem sapatos e, para dar uma de filósofo, até dizia que ele podia muito bem ficar nu, como as crias dos animais. Em oposição às tendências maternas, ele tinha em mente um certo ideal viril da infância, com base no qual tentava formar o filho, querendo que fosse educado severamente, à moda espartana, para que tivesse uma boa constituição. Mandava-o para a cama desprovida de aquecimento. Ensinava-o a beber grandes goles de rum e a dirigir insultos às procissões. Mas, de natureza pacífica, o pequeno respondia mal a seus esforços. A mãe sempre o arrastava com ela, recortava-lhe cartolinas, contava-lhe histórias, mantinha com ele monólogos intermináveis, cheios de alegrias melancólicas e de tagarelices pueris. No isolamento de sua vida, ela incutiu no filho todas as suas vaidades dispersas, partidas. Sonhava com altas posições, já o enxergava, grande, bonito, espirituoso, estabelecido como engenheiro ou magistrado. Ensinou-o a ler e, até, em um piano antigo que tinha, a cantar 2 ou 3 pequenas romanças. Mas o Sr. Bovary, não muito voltado para as letras, dizia que tudo aquilo não valia a pena. Eles teriam o suficiente para mantê-lo nas escolas do governo, comprar-lhe um cargo ou um negócio. Além disso, com audácia, um homem sempre conquista o mundo. A senhora Bovary mordia os lábios e a criança vagava pelo vilarejo. Ele seguia os lavradores e atirava torrões de terra nos corvos, que então voavam. Comia amoras ao longo das valas, guardava os perus com uma vara, secava o feno na colheita, corria pelos bosques, brincava de amarelinha sob o pórtico da igreja em dias de chuva e, nas grandes festas, suplicava ao bedel que o deixasse tocar os sinos, para se pendurar totalmente na grande corda e se sentir levado por ela em seu vôo. Cresceu então como um carvalho. Adquiriu mãos fortes, de cores bonitas. Aos 12 anos, a mãe conseguiu que começasse os estudos. O padre foi encarregado disso, mas as lições eram tão curtas e tão esporádicas que não podiam ajudar muito. Era nos momentos vagos que elas aconteciam, na sacristia, de pé,
às pressas, entre um batismo e um enterro. Ou então o padre mandava chamar seu aluno depois da hora do Ângelus, quando não mais podia sair. Eles iam para seu quarto, se instalavam ali. Os mosquitos e as mariposas volteavam em torno da vela. Fazia calor. A criança adormecia. E o velho, cochilando com as mãos na barriga, rapidamente não demorava para roncar, de boca aberta. Outras vezes, quando o cura, voltando de levar o viático para algum doente nos arredores, percebia Charles a fazer travessuras pelo campo, o chamava, passava-lhe um sermão de 15 minutos e aproveitava a ocasião para fazê-lo conjugar seu verbo ao pé de uma árvore. Eram interrompidos pela chuva ou por um conhecido que passava. Afora isso, estava sempre satisfeito com ele, chegando mesmo a dizer que o jovem possuía ótima memória. Charles não podia continuar ali. A senhora foi enérgica. Envergonhado, ou melhor, cansado, o homem cedeu sem resistência e esperou-se ainda 1 ano para que o menino tivesse feito a primeira comunhão. 6 meses se passaram ainda, e no ano seguinte, Charles foi finalmente enviado para o colégio de Rouen, para onde o próprio pai o levou, no final de outubro, na época da feira de Saint-Romain. Seria agora impossível para qualquer um de nós não se lembrar de algo sobre ele. Era um menino de temperamento moderado, que brincava no recreio e dedicava-se ao estudo, ouvindo na aula, dormindo bem no dormitório, comendo bem no refeitório. Ele mantinha contato com um comerciante atacadista de ferragens na rua Ganterie, que o levava para sair 1 vez por mês, no domingo, depois que sua loja era fechada, o conduzia ao porto para observar os barcos e o trazia de volta ao colégio em torno das 7 horas antes do jantar. Toda quinta-feira à noite, ele escrevia uma longa carta para a mãe, com tinta vermelha, e selava-a com 3 obreias. Depois, repassava os livros de história ou então lia um antigo volume de Anacarsis, que se encontrava na sala de estudos. Quando passeava, conversava com o criado, que também era do interior, como ele. Por força de se aplicar, ele sempre se mantinha no meio da classe. Uma vez, chegou a ganhar um primeiro certificado de mérito em História Natural. Mas, ao fim de seu 3º ano, os pais o tiraram do colégio para fazê-lo estudar medicina, acreditando que ele poderia se preparar sozinho para prestar o exame final. A mãe escolheu um dormitório para ele no 4º andar, no Œil de Robert, na casa de um tintureiro conhecido seu. Concluiu os preparativos para sua pensão, adquiriu móveis, uma mesa e 2 cadeiras. Fez que trouxessem de sua casa uma velha cama de cerejeira e comprou um pequeno fogão de ferro fundido, com um suprimento de lenha para aquecer o pobre filho. Então, foi embora no fim da semana, depois de 1000 recomendações para que ele se comportasse bem, agora que ficaria abandonado à própria sorte. O programa das aulas, que ele leu no cartaz, o deixou aturdido. Aulas de anatomia, aulas de patologia, aulas de fisiologia, aulas de farmácia, aulas de química e de botânica e de clínica e de terapêutica, para não mencionar a higiene ou a matéria médica. Todos nomes cuja etimologia ele não conhecia e que eram como tantas portas de santuários cheio de augustas trevas. Ele não entendeu nada. Por mais que escutasse, nada captava. No entanto, se aplicava. Tinha as folhas reunidas em cadernos, participava de todas as aulas, não perdia uma única consulta. Fazia sua pequena tarefa diária como o cavalo de circo que gira em torno de si mesmo, com os olhos vendados, sem saber do trabalho que está realizando. Para poupar as despesas, a mãe lhe enviava toda semana, pelo mensageiro, um pedaço de vitela assada no forno, que ele comia como café da manhã quando voltava do hospital, enquanto batia a sola dos sapatos contra a parede. Então, precisava correr para as aulas, no anfiteatro, no asilo, e voltar para casa, atravessando toda a cidade. À noite, depois do magro jantar do proprietário, ele voltava para o quarto e se punha de novo a trabalhar, com as roupas molhadas que fumegavam sobre seu corpo diante do aquecedor em brasa. Nas belas noites de verão, no momento em que as ruas mornas estão vazias, quando as criadas jogam peteca na soleira das portas,
Ele abria a janela e se firmava nos cotovelos. O rio, que faz desse bairro de Rouen uma pequena Veneza ignóbil, corria embaixo, amarelo, violeta ou azul, entre suas pontes e grades. Trabalhadores, agachados na margem, lavavam os braços na água. Em varas que emergiam do alto dos celeiros, novelos de algodão secavam no ar. Em frente, além dos telhados, o grande céu claro se estendia, com um sol vermelho se pondo. Como o tempo devia estar bom por ali! Que frescor sobre a floresta de faias! E ele abria as narinas para aspirar os bons odores do campo, que não chegavam até ele. E então, tá gostando da história? Da narração? Da escolha dos livros? Então ajuda o LiterataCast. Se você estiver me ouvindo numa plataforma de áudio, dá uma olhadinha se não existe aí a possibilidade de você curtir, seguir o canal. E se estiver no YouTube, deixa o seu like, um comentário, compartilha com seus amigos que também gostam de literatura. Ah, também tem o botão Valeu Demais no YouTube, caso você queira nos ajudar financeiramente. O LiterataCast conta com seu apoio. E agora, de volta à leitura. Ele emagreceu, seu porte se alongou e seu rosto assumiu uma espécie de expressão dolente que o tornou quase interessante. Naturalmente, por desleixo, ele acabou por abandonar todas as resoluções que havia tomado. Uma vez, faltou ao acompanhamento da consulta. No dia seguinte, à aula, e, curtindo a preguiça, aos poucos deixou de comparecer. Habituou-se a ir ao cabaré, com a paixão pelo dominó. Fechar-se todas as noites em um sujo aposento público para bater sobre mesas de mármore pequenos ossos de ovelha marcados com pontos pretos parecia-lhe um ato precioso de sua liberdade, que elevava sua autoestima. Era como uma iniciação ao mundo, o acesso a prazeres proibidos. E, quando entrava, colocava a mão no puxador da porta com uma alegria quase sensual. Então, muitas coisas nele reprimidas vieram à tona. Ele memorizou versos que cantava como boas-vindas. Ficou entusiasmado com Béranger. Aprendeu a fazer ponche e, finalmente, conheceu o amor. Graças a esses trabalhos preparatórios, falhou completamente em seu exame para oficial de saúde. Ele era esperado em casa naquela noite para comemorar seu sucesso. Foi embora a pé e parou na estrada do vilarejo, onde mandou chamar a mãe e lhe contou tudo. Ela o desculpou, atribuindo o fracasso à injustiça dos examinadores, e lhe deu um pouco de apoio, e depressa encarregou-se de arranjar as coisas. Apenas 5 anos depois, o Sr. Bovary ficou sabendo da verdade. Ela estava velha, ele aceitou, sem imaginar, aliás, que um homem descendente dele fosse um tolo. Charles, então, voltou ao trabalho e se dedicou, sem cessar, às matérias de seu exame, dos quais aprendeu de antemão todas as perguntas de cor. Obteve uma nota suficientemente boa. Que dia lindo para sua mãe! Um grande jantar foi organizado. Onde ele iria praticar seu ofício? Em Tostes, onde havia apenas um velho médico lá. Já há muito tempo, a senhora Bovary esperava a morte dele, e o infeliz ainda nem havia falecido quando Charles se instalou em frente como seu sucessor. Mas não bastava ter criado o filho, tê-lo feito aprender medicina e ter descoberto Tostes para exercer a profissão. Ele precisava de uma mulher. Ela achou uma. A viúva de um funcionário da Justiça de Dieppe, que tinha 45 anos e 1.200 libras de renda. Embora ela fosse feia, seca como uma vara e com o rosto cheio de borbulhas, com certeza não faltavam à senhora de Bitche bons partidos para escolher. Para alcançar seus objetivos, a mãe Bovary foi obrigada a eliminar todos eles e, muito espertamente, frustrou as intrigas de um fabricante de salsichas que era apoiado pelos padres. Charles vira no casamento o advento de uma condição melhor, imaginando que seria mais livre e que poderia dispor de sua esposa e de seu dinheiro. Mas era sua mulher quem mandava. Diante do mundo, ele precisava dizer isso, não falar aquilo,
jejuar todas as sextas-feiras, vestir-se como ela queria, perseguir por ordem dela os clientes que não pagavam. Ela abria suas cartas, vigiava seus passos e ouvia suas consultas através da divisória, quando as pacientes eram mulheres. Ela precisava do seu chocolate todas as manhãs, assim como de atenção sem fim. Queixava-se constantemente dos nervos, do peito e dos humores. O som de passos a incomodava. Quando as pessoas a deixavam, a solidão se tornava odiosa para ela. Quando se aproximavam dela, era para vê-la morrer, sem dúvida. À noite, quando Charles chegava em casa, ela tirava debaixo dos lençóis os braços longos e finos, envolvia-lhe o pescoço e, depois de fazê-lo sentar na beira da cama, começava a conversar com ele sobre seus dramas. Que ele a esquecia, que amava outra, bem que haviam dito a ela que seria infeliz. E ela acabava lhe pedindo algum xarope para a sua saúde e um pouco mais de amor. Capítulo 2. Uma noite, por volta das 11 horas, foram despertados pelo som de um cavalo que parou bem na porta. A empregada abriu o postigo do sótão e conversou por algum tempo com um homem que estava embaixo, na rua. Ele vinha buscar o médico, trazia uma carta. Nastácia desceu os degraus, tremendo de frio, e foi abrir a fechadura e os ferrolhos, um após o outro. O homem deixou o cavalo e, seguindo a criada, entrou imediatamente atrás dela. Ele tirou de dentro da boina de lã com borlas cinzentas uma carta embrulhada em um pano velho e a entregou delicadamente a Charles, que se apoiou no travesseiro para lê-la. Nastácia, perto da cama, segurava a lamparina. A senhora, por pudor, permanecia virada para a ruazinha, de costas. A carta, selada com um pequeno carimbo de cera azul, implorava ao Sr. Bovary que fosse imediatamente à fazenda dos Bertaux para tratar de uma perna quebrada. Ora, existem, de Tortes a Bertaux, 6 boas léguas de travessia, passando por Longueville e Saint-Victor. A noite estava negra. A Sra. Bovary temia que o marido sofresse um acidente. Por isso, foi decidido que o cavalariço iria adiante. Charles partiria 3 horas depois, ao nascer da lua. Um garoto seria enviado ao seu encontro a fim de mostrar-lhe o caminho para a fazenda e abrir as porteiras para ele. Por volta das 4 horas da manhã, Charles, bem embrulhado em sua capa, se pôs a caminho rumo à casa dos Bertaux. Ainda adormecido pelo calor do sono, deixou-se embalar pelo trote pacífico de seu animal. Quando este parava por si mesmo, diante daqueles buracos cercados por espinhos que se costumava cavar na beira dos campos cultivados, Charles, acordando sobressaltado, lembrava-se rapidamente de sua perna quebrada e tentava repassar de memória todas as fraturas que conhecia. A chuva não caía mais. O dia começava a raiar e, nos galhos das macieiras sem folhas, os pássaros se mantinham imóveis, eriçando suas pequenas penas ao vento frio da manhã. A paisagem plana se estendia a perder de vista, e os amontoados de árvores ao redor das fazendas desenhavam, a longos intervalos, manchas de um violeta preto naquela grande superfície cinzenta que se perdia no horizonte no tom morno do céu. Charles, de tempos em tempos, abria os olhos. Então, com sua mente ficando cansada e o sono voltando logo, ele entrava em uma espécie de entorpecimento em que, com suas recentes sensações se misturando a memórias, ele se via em dobro. Ao mesmo tempo estudante e homem casado, deitado em sua cama como havia pouco, atravessando uma sala de cirurgia como outrora. O cheiro quente dos cataplasmas se misturava em sua cabeça com o odor verde do orvalho. Ele ouvia rolar no varão os anéis de ferro das camas e sua esposa dormir. Ao passar por Vansoville, viu na beira de uma vala um menino sentado na grama. — O senhor é o médico? Perguntou a criança. E com a resposta de Charles, pegou os tamancos nas mãos e correu à frente dele. O oficial de saúde, ao percorrer o caminho, entendeu pela conversa de seu guia que o velho Rouault deveria ser um agricultor dos mais abastados. Ele havia quebrado a perna na noite anterior, voltando da festa dos Reis Magos, na casa de um vizinho. Sua esposa morrera havia 2 anos,
Vivia apenas com a filha, que o ajudava a manter a casa. Os sulcos na terra se tornaram mais profundos. Eles já se aproximavam da casa dos Bertaux. O menino, deslizando por um buraco da cerca viva, desapareceu, para depois voltar no fundo de um pátio, a fim de abrir a porteira. O cavalo escorregava na grama molhada. Charles se inclinava para passar por baixo dos galhos. Os cães de guarda no canil latiam, puxando sua corrente. Quando ele entrou na propriedade dos Bertaux, o cavalo se assustou e empinou-se. Era uma fazenda de boa aparência. Nos estábulos, pela parte aberta por cima das portas, viam-se grandes cavalos destinados ao arado, que comiam tranquilamente em coxos novos. Ao longo dos prédios estendia-se uma grande estrumeira, cujo vapor subia, e, entre galinhas e perus, ciscavam aqui e ali 5 ou 6 pavões, um luxo dos galinheiros da região de Caux. O curral era extenso, o celeiro alto, com paredes lisas como a mão. Havia no barracão 2 carroças grandes e 4 arados, com seus chicotes, seus cabrestos, seus equipamentos completos, entre os quais pelegos de lã azul que ficavam sujos com a poeira fina que caía dos celeiros. O pátio encontrava-se numa subida. Era coberto de árvores espaçadas simetricamente, e o barulho alegre de um bando de gansos ressoava perto da lagoa. Uma jovem, com um vestido azul de merino enfeitado com 3 babados, foi até a soleira da casa para receber o Sr. Bovary, a quem fez entrar na cozinha, onde um grande fogo estava aceso. O café da manhã das pessoas borbulhava em volta, em pequenos potes de tamanho desigual. Roupas úmidas secavam no interior da lareira. A pá, as pinças e o bico do fole, todos de proporções colossais, brilhavam como aço polido, enquanto ao longo das paredes estendia-se uma abundante bateria de cozinha, em que se refletia desigualmente a chama clara da lareira, unida aos primeiros raios do sol que chegavam pelas vidraças. Charles subiu ao primeiro andar para ver o doente. Encontrou-o em sua cama, suando sob os cobertores e tendo jogado bem longe a touca de algodão. Era um homenzinho gordo de 50 anos, de pele branca, olhos azuis, careca na parte da frente da cabeça e que usava brincos. Conservava ao seu lado, em uma cadeira, uma grande garrafa de aguardente, da qual se servia de quando em quando para se armar de coragem. Mas, assim que viu o médico, seu ânimo desapareceu, e em vez de blasfemar como havia feito por 12 horas, começou a gemer fracamente. A fratura era simples, sem complicações de nenhuma espécie. Charles não ousaria desejar algo mais fácil. Então, lembrando-se dos modos de seus professores junto à cama dos feridos, confortou o paciente com todo tipo de boas palavras. Carícias cirúrgicas que são como o óleo com o qual se lubrificam os bisturis. Para usar como talas, pegaram um lote de ripas na cocheira, debaixo das carroças. Charles escolheu uma, cortou-a em pedaços e poliu-a com um caco de vidro, enquanto a criada rasgava lençóis para fazer tiras e a senhorita Emma se ocupava em costurar almofadas. Como ela gastou muito tempo para encontrar seu estojo, o pai ficou impaciente. Ela nada respondeu, mas, enquanto costurava, espetou os dedos, os quais levou em seguida à boca para chupá-los. Charles ficou surpreso com a brancura de suas unhas. Elas eram brilhantes, finas na ponta, mais limpas que os marfins de Dieppe e cortadas em forma de amêndoa. A mão, no entanto, não era bonita. Talvez um pouco pálida e seca nas falanges. Também era muito longa e sem flexões suaves de linhas nos contornos. O que ela tinha de bonito eram os olhos. Embora fossem castanhos, pareciam negros por causa dos cílios, e seu olhar chegava às pessoas de maneira franca, com uma cândida ousadia. Feito o curativo, o médico foi convidado pelo Sr. Rouault a comer algo antes de sair. Charles desceu para a sala no térreo. A mesa para 2 pessoas, com baixelas de prata, havia sido posta em uma mesinha, aos pés de um grande baldaquim revestido de um tecido de chita com personagens que representavam turcos. Havia um cheiro de íris e de lençóis úmidos que escapava do alto armário de carvalho em frente à janela.
Nos cantos do chão estavam dispostos sacos de trigo. Era o excedente do celeiro, ao qual se tinha acesso por 3 degraus de pedra. Para decorar o aposento, havia, pendurada em um prego, no meio da parede cuja tinta verde estava descascando devido ao salitre, uma cabeça de Minerva, feita com lápis preto, em uma moldura dourada, e havia embaixo escrito em letras góticas: "Ao meu querido papai". A princípio, falou-se do paciente, depois do tempo que estava fazendo, do frio intenso, dos lobos que corriam pelos campos à noite. A senhorita Rouault não se divertia muito no interior, sobretudo agora que estava encarregada de cuidar quase sozinha da fazenda. Como o quarto estava fresco, ela tremia de frio enquanto comia, o que expunha um pouco seus lábios carnudos, que tinham o costume de mordiscar em seus momentos de silêncio. Seu pescoço emergia de um colarinho branco, virado. Os cabelos, cujos 2 bandos negros se mostravam tão lisos que pareciam formados em uma única faixa, eram repartidos no meio da cabeça por uma linha fina, que afundava ligeiramente de acordo com a curva do crânio, e, mal deixando ver a ponta das orelhas, iam se confundir por trás em um coque abundante, com um movimento de ondulação em direção às têmporas que o médico do interior notou pela primeira vez na vida. Suas maçãs do rosto eram rosadas. Ela usava, como um homem, passado entre 2 botões de seu corpete, um lorgnão de tartaruga. Quando Charles, depois de ter subido para se despedir do velho Rouault, entrou na sala antes de partir, encontrou-a em pé, a testa contra a janela, olhando para o jardim, onde as estacas dos pés de feijão haviam sido derrubadas pelo vento. Ela se virou. — Está procurando algo? Perguntou. — Meu chicote, por favor? Respondeu. E ele começou a procurar na cama, atrás das portas, debaixo das cadeiras. Havia caído no chão, entre os sacos e a parede. A senhorita Emma o percebeu. Ela se inclinou sobre os sacos de trigo. Charles, querendo ser cavalheiro, correu para a frente e, como também estendeu o braço no mesmo movimento, sentiu o peito roçar as costas da moça, curvada sob ele. Ela se endireitou ruborizada e olhou para ele por cima do ombro, estendendo-lhe em sua direção o nervo de boi. Em vez de retornar aos Bertaux 3 dias depois, como prometera, voltou já no dia seguinte. Depois, 2 vezes por semana regularmente, sem contar as visitas inesperadas que fazia de tempos em tempos, como que por acaso. Afora isso, tudo correu bem. A cura se deu de acordo com as regras e quando, ao cabo de 46 dias, o velho Rouault passou a fazer tentativas de andar sozinho pela casa, as pessoas começaram a enxergar o Sr. Bovary como um homem de grande capacidade. O velho Rouault dizia que não teria sido bem mais tratado pelos principais médicos de Yvetot ou mesmo de Rouen. Quanto a Charles, não buscou indagar a si mesmo por que ia com tanto prazer à propriedade dos Bertaux. Se tivesse pensado nisso, teria sem dúvida atribuído seu zelo à gravidade do caso, ou talvez aos ganhos que esperava obter com ele. Seria por isso, no entanto, que suas visitas à fazenda constituíam, entre as pobres ocupações de sua vida, uma exceção encantadora? Naqueles dias, ele se levantava cedo, partia a galope, instigando o animal, depois descia para limpar os pés na grama e calçava as luvas pretas antes de entrar. Gostava de se ver chegando ao pátio, sentindo contra o ombro a porteira que girava e o galo que cantava sobre o muro, os meninos que vinham encontrá-lo. Ele amava o celeiro e os estábulos. Amava o velho Rouault, que, chamando-o de seu salvador, batia-lhe na mão. Amava os tamancos da senhorita Emma, sobre as lajes lavadas da cozinha. Os saltos altos a deixavam um pouco maior e, quando ela caminhava à frente dele, as solas de madeira, subindo rapidamente, batiam com um ruído seco contra o couro da botina. Ela sempre o levava ao primeiro degrau da escada. Ficava ali, até que seu cavalo fosse trazido. Feita a despedida, não se falava mais. O ar livre a envolvia, erguendo desordenadamente os pequenos fios de cabelo de sua nuca, ou sacudindo sobre seu quadril os cordões do avental, que se agitavam como bandeirolas. Certa vez,
Numa época de degelo, a casca das árvores escorria água no pátio. A neve nos telhados das construções derretia. Ela estava na soleira. Foi buscar a sombrinha e a abriu. A sombrinha de seda roxa, através do qual o sol passava, iluminava com reflexos móveis a pele branca de seu rosto. Emma sorria sob ela, em meio ao calor morno, e era possível ouvir as gotas de água, uma a uma, caindo sobre o tecido esticado. Nos primeiros dias em que Charles frequentou os Bertaux, a senhora Bovary não deixou de perguntar sobre o paciente, e, no livro de registros, cujas páginas costumava repartir em duas, havia escolhido para o Sr. Rouault uma bela folha em branco. Mas, quando ficou sabendo que ele tinha uma filha, saiu em busca de informações e soube que a senhorita Rouault, criada no convento, nos Ursulinas, havia recebido, como dizem, uma boa educação e, consequentemente, sabia dançar, aprender a geografia, desenho e também a fazer tapeçarias e a tocar piano. Isso foi o cúmulo. É por isso, então, dizia ela a si própria, que ele fica tão animado quando vai vê-la e coloca seu colete novo com risco de estragá-lo com a chuva? Ah, essa mulher! Essa mulher! E ela a odiou instintivamente. A princípio, ela se aliviou fazendo alusões às quais Charles não compreendeu. Depois, por meio de reflexões esporádicas que lhe deixava passar por medo da tempestade. Finalmente, por meio de insultos a queima-roupa, aos quais ele não sabia o que responder. Por que motivo voltava aos Bertaux, se o velho Rouault estava curado e aquela gente ainda não o tinha pago? Ah, era porque havia lá alguém que sabia conversar, uma bordadeira, uma pessoa culta. Era disso que ele gostava. Ele precisava das moças da cidade. E continuava. A filha do velho Rouault, uma moça de cidade. Ora, vamos. Seu avô era pastor. E eles têm um primo que quase sentou no banco dos réus por causa de um golpe sujo numa briga. Não vale a pena fazer tanto frufru, nem se mostrar no domingo na igreja com um vestido de seda como uma condessa. Pobre homem. A propósito que, sem as coisas do passado, teria ficado muito apurado para pagar seus atrasados. Cansado, Charles deixou de ir aos Bertaux. Heloise o havia feito jurar que não iria mais, com a mão sobre o livro da missa, depois de muitos soluços e beijos, em uma grande explosão de amor. Ele obedeceu, então, mas a ousadia de seu desejo protestou contra o servilismo de sua conduta, e por uma espécie de hipocrisia ingênua, ele considerou que essa proibição de vê-la era para ele como direito de amá-la. Além do mais, a viúva era magra, tinha dentes compridos, usava em todas as estações um pequeno xale preto, cuja ponta lhe descia entre as omoplatas. Sua cintura rígida ficava embanhada em vestidos à maneira de saiotes, muito curtos, que expunham seus tornozelos, com as fitas dos sapatos largos se cruzando sobre meias cinzentas. A mãe de Charles vinha vê-los de tempos em tempos, mas, ao fim de alguns dias, a nora parecia tê-la afiado para seus fins. E então, como duas facas, elas ficavam a escarificá-lo com suas reflexões e observações. Ele estava errado em comer tanto. Por que sempre oferecer aguardente ao primeiro que chegasse? Que teimosia não querer usar flanela! Aconteceu que, no início da primavera, um notário de Ingouville, detentor de fundos da viúva de Buch, embarcou numa bela manhã, carregando com ele todo o dinheiro de seu escritório. Heloise, é verdade, ainda possuía uma parte de um navio, avaliada em 6.000 francos, sua casa na rua Saint-François. E, no entanto, de toda essa fortuna da qual se dissera ser tão alta, nada aparecera em casa, senão um pouco de mobília e algumas roupas. Era necessário esclarecer o assunto. A casa de Dieppe se viu devorada por vermes de hipotecas até nas suas pilastras. O que ela colocara no cartório, só Deus sabia. E a parte do navio não excedia 1.000 escudos.
Portanto, aquela senhora havia mentido. Exasperado, o Sr. Bovary pai, quebrando uma cadeira contra a calçada, acusou a esposa de ter feito a infelicidade do filho, atrelando-o a uma tal cobra cujos arreios não valiam a pele. Eles foram a Tostes e explicações foram dadas. Houve cenas. Heloísa, aos prantos, jogando-se nos braços do marido, exigiu que a defendesse dos seus pais. Charles quis falar a seu favor. Aqueles se zangaram e foram embora. Mas o golpe estava dado. 8 dias depois, na hora em que estendia as roupas no quintal, começou a cuspir sangue. E no dia seguinte, quando Charles estava de costa para fechar a cortina da janela, disse: "Ah, meu Deus!" Deu um suspiro e desmaiou. Estava morta. Que coisa espantosa! Quando tudo terminou no cemitério, Charles foi para casa. Não encontrou ninguém. Foi ao primeiro quarto, viu o vestido dela ainda pendurado ao pé da alcova. Depois, encostado na escrivaninha, permaneceu até a noite, perdido em um devaneio doloroso. Afinal, ela o amara. Capítulo 3. Certa manhã, o velho Rouault veio trazer a Charles o pagamento pela cura de sua perna. 75 francos em moedas de 40 centavos e um peru. Ele ficara sabendo de sua desgraça e o consolou o máximo que pôde. "Sei o que é isso", dizia-lhe batendo no ombro. "Também estive como você, quando perdi minha pobre falecida. Ia para os campos a fim de ficar totalmente só. Caía ao pé de uma árvore, chorava, clamava pelo bom Deus e lhe dizia tolices. Teria gostado de ser como as toupeiras que via nos galhos, que tinham vermes pululando na barriga, arriado, enfim. E quando pensava que outros, naquele momento, estavam abraçados com suas esposas, batia com força no chão com meu cajado. Estava quase louco. Nem comia mais. A simples ideia de ir ao café me dava desgosto. Você não acreditaria. E então, lentamente, um dia após o outro, uma primavera depois de um inverno e um outono depois de um verão, foi passando, fiapo por fiapo, migalha por migalha. Foi-se embora. Partiu. Quero dizer, no fundo, alguma coisa sempre fica, como se costuma dizer. Um peso aqui no peito. Mas, como esse é o nosso destino, não devemos nos permitir definhar e, pelo fato de os outros estarem mortos, querer morrer. É preciso se sacudir, Sr. Bovary. Isso vai passar. Venha nos ver. Minha filha pensa no senhor de vez em quando, o senhor sabe disso. E ela diz que o senhor se esquece dela. Será primavera em breve. Vamos mandar caçar um coelho para diverti-lo um pouco. Charles seguiu seu conselho. Voltou aos Bertaux. Encontrou tudo como na véspera, ou melhor, há 5 meses, por assim dizer. As pereiras já estavam em flor e o velho Rouault, agora de pé, ia e vinha, o que deixava a fazenda mais animada. Acreditando que era seu dever proporcionar ao médico o máximo de gentilezas possível por causa da sua situação de dor, insistiu para que não descobrisse a cabeça. Falou-lhe em voz baixa, como se ele tivesse estado doente, e até fingiu ficar com raiva por não terem preparado para ele algo um pouco mais leve que o resto, como pequenos potes de creme ou peras cozidas. Contou histórias. Charles se pegou rindo, mas a lembrança da esposa, subitamente voltando para ele, tornou-o sombrio. Trouxeram o café, ele não pensou mais a respeito. Pensou menos sobre isso conforme se acostumava a viver sozinho. O prazer novo da independência logo tornou a solidão mais suportável. Agora podia mudar o horário das refeições, entrar ou sair de casa sem dar explicações e, quando estava bem cansado, esticar-se todo na cama, pernas e braços. Então ele se mimou, realizou seus caprichos e aceitou os consolos que lhe eram oferecidos. Por outro lado, a morte da esposa o favorecera em sua profissão, pois se repetia há 1 mês. Este pobre jovem, que infortúnio! Seu nome se espalhara, a clientela crescera, e ele ia para os Bertaux quando bem entendia.
Nutria uma esperança sem meta, uma felicidade vaga. Achava seu rosto mais agradável ao escovar suas costeletas na frente do espelho. Chegou um dia por volta das 3 horas. Todos estavam nos campos. Entrou na cozinha, mas, a princípio, não viu Emma. Os toldos estavam fechados. Através das fendas da madeira, o sol traçava nas lajes do piso grandes faixas finas, que se rompiam na quina dos móveis e tremeluziam no teto. Moscas sobre a mesa subiam pelos copos que haviam sido usados e zumbiam, se afogando no fundo, na cidra que restara. A claridade do dia que descia pela chaminé, aveludando a fuligem da placa, conferia uma tonalidade um pouco azulada às cinzas frias. Entre a janela e a lareira, Emma costurava. Não usava nenhum lenço. Viam-se em seus ombros nus pequenas gotas de suor. De acordo com o costume do campo, ela lhe sugeriu que bebesse alguma coisa. Ele recusou. Ela insistiu e finalmente lhe propôs, rindo, que tomasse um copo de licor com ela. Então foi buscar no armário uma garrafa de curaçao. Alcançou 2 copos pequenos, encheu um deles até a borda, colocou quase nada no outro. E, depois de brindar, levou-o à boca. Como estava praticamente vazio, ela se inclinou para trás para beber. E, com a cabeça para trás, os lábios avançados, o pescoço estendido, riu por não sentir nada, enquanto a ponta da língua, passando entre os dentes finos, lambia, em pequenos goles, o fundo do copo. Ela se sentou novamente e retomou sua ocupação, uma meia branca de algodão que estava serzindo. Ela trabalhava com a testa abaixada. Não falava, assim como Charles. O ar, passando por baixo da porta, empurrava um pouco de poeira nas lajes. Ele a observava se arrastar e só ouvia o batimento interior em sua cabeça, com o ruído de uma galinha ao longe que botava no pátio. Emma, de tempos em tempos, refrescava as bochechas colocando nelas a palma das mãos, que ela esfriava depois nas bolas de ferro dos suportes da lenha. Ela reclamou de que vinha sentindo tonturas desde o início da estação. Perguntou se banhos de mar lhe seriam úteis. Começou a falar do convento. Charles, de seu colégio. As frases foram vindo para eles. Subiram para o quarto dela. Ela lhe mostrou seus velhos cadernos de música, os livrinhos que lhe haviam sido dados como prêmios e as coroas de folhas de carvalho, abandonadas na parte de baixo de um armário. Falou-lhe novamente sobre sua mãe, sobre o cemitério, e até lhe mostrou no jardim o canteiro, do qual colhia as flores, toda a primeira sexta-feira de cada mês, para ir colocá-las em seu túmulo. Mas o jardineiro que eles tinham não entendia nada. Estavam muito mal servidos. Ela bem que teria gostado, pelo menos durante o inverno, de morar na cidade, embora os longos dias, talvez, tornassem o campo mais tedioso durante o verão. E conforme o que ela dizia, sua voz ficava clara, aguda, ou, de repente, coberta por um langor, arrastando modulações que terminavam quase em sussurros, quando falava consigo mesma, ora alegre, abrindo olhos ingênuos, depois as pálpebras semicerradas, o olhar afogado pelo tédio, o pensamento a devagar. À noite, ao voltar, Charles retomou uma a uma as frases que Emma dissera, tentando se lembrar delas, completar seu significado, a fim de compor para si mesmo a parte da existência que ela havia vivido no tempo em que ele ainda não a conhecia. Mas ele nunca conseguiu vê-la em seu pensamento diferentemente de como a vira na primeira vez, ou como a deixara havia pouco. Depois perguntou-se o que seria dela, se casaria e com quem. Infelizmente, o velho Rouault era muito rico, e ela, tão linda. Mas o rosto de Emma vinha sempre colocar-se diante de seus olhos, e algo de monótono, como o ronco de um peão, zumbia em seus ouvidos. E se você se casasse? Se você se casasse? À noite, ele não dormiu. Sua garganta estava apertada, sentia sede. Levantou-se para beber água do pote e abriu a janela. O céu estava coberto de estrelas. Um vento quente soprava, cães latiam ao longe. Ele virou a cabeça na direção dos Berthaud. Pensando que, afinal de contas, não arriscava nada, Charles prometeu a si mesmo
fazer o pedido quando a oportunidade se oferecesse. Mas, toda vez que ela surgiu, o medo de não encontrar as palavras certas lhe colava aos lábios. O velho Rouault não ficaria zangado se o livrassem da filha, que pouco lhe servia em casa. Desculpava internamente, achando que era inteligente demais para trabalhar no campo, profissão amaldiçoada pelos céus, já que não tornava ninguém milionário. Longe de ter feito fortuna com isso, o velho a perdia todos os anos, pois, se ele se destacava no mercado por dominar as astúcias da profissão, em contrapartida, o cultivo, propriamente dito, com a gestão interna da fazenda, lhe convinha menos que a qualquer outra pessoa. Ele não retirava as mãos de bom grado dos bolsos e não poupava despesas para tudo o que tinha a ver com sua vida, querendo ser bem alimentado, bem aquecido, dormindo em uma boa cama. Adorava os grandes copos de cidra, os pernis mal passados, os cafés com aguardente bem batidos. Fazia as refeições na cozinha, sozinho, diante do fogo, em uma mesinha que lhe traziam já servida, como no teatro. Assim, quando percebeu que Charles ficava com as maçãs do rosto vermelhas perto de sua filha, o que significava que um dia a pediria em casamento, ruminou todo o caso com antecedência. Ele o achava um pouco magricela, e que não era um genro como ele gostaria, mas diziam-lhe que era de boa conduta, econômico, muito instruído, e que, sem dúvida, não barganharia muito sobre o dote. Ora, como o velho Rouault seria forçado a vender 22 acres de sua propriedade, pois devia muito ao pedreiro e muito ao celeiro, e ainda precisaria trocar o eixo da prensa. Se me pedir a mão dela, disse a si mesmo, eu a darei a ele. Na época da festa de São Miguel, Charles passara 3 dias na propriedade dos Bertaux. O último dia transcorrera como os anteriores, com ele adiando a cada quarto de hora. O velho Rouault facilitou-lhe as coisas. Caminhavam por uma estradinha funda. Iam se despedir. Era o momento. Charles disse a si mesmo que falaria até que chegassem à cerca viva e, finalmente, quando a tinham ultrapassado... Mestre Rouault, murmurou ele, gostaria de lhe dizer uma coisa. Eles pararam. Charles se calou. Ora, conte-me sua história. Será que não sei de tudo? Disse o velho Rouault, rindo baixinho. Senhor Rouault, balbuciou Charles. Não peço outra coisa, continuou o fazendeiro. Embora a pequena concorde comigo, devemos, no entanto, pedir sua opinião. Vá embora, então. Vou voltar para casa. Se for sim, ouça-me bem. Você não terá de voltar por causa das pessoas e, aliás, isso a afetaria muito. Mas, para que não fique se remoendo, empurrarei todo o toldo da janela contra a parede. Você será capaz de vê-lo por trás, debruçando-se sobre a cerca viva. E afastou-se. Charles amarrou o cavalo a uma árvore. Correu para colocar-se na trilha. Esperou. Meia hora se passou. Depois ele contou 19 minutos em seu relógio. De repente, ouviu-se um barulho contra a parede. O toldo havia sido recuado. A presilha ainda vibrava. No dia seguinte, às 9 horas, ele estava na fazenda. Emma corou quando ele entrou, tentando rir um pouco, por comedimento. O velho Rouault abraçou o futuro genro. As conversas sobre questões financeiras foram adiadas. De fato, havia muito tempo pela frente, já que o casamento não podia acontecer decentemente antes do fim do luto de Charles, ou seja, por volta da primavera do ano seguinte. O inverno passou nessa expectativa. A senhorita Rouault cuidou de seu enxoval. Parte foi encomendada em Rouen e ela fez algumas camisolas e toucas de dormir, de acordo com os desenhos de moda que pegou emprestados. Nas visitas que Charles fazia à fazenda, conversava-se sobre os preparativos do casamento. Perguntava-se em qual aposento ia ser o jantar. Discutia-se sobre a quantidade de pratos necessários e sobre quais seriam as entradas. Emma, por outro lado, desejava se casar à meia-noite, com tochas. Mas o Sr. Rouault não entendeu nada dessa ideia. Então, houve um casamento,
no qual compareceram 43 pessoas que permaneceram à mesa por 16 horas para recomeçar no dia seguinte e por alguns dias depois. Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Bene Cutelaria.